Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos fazer uso da palavra do Senhor. Vamos. Livro de Isaías, que foi lido nesta noite. Livro de Isaías 55. Primeiro versículo que foi falado nesta noite. 55, versículo 6. 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Os irmãos voltem para 2 Crônica, por gentileza. 2 Crônica 20. Crônicas, que fica depois de Reis, tá bom? 20, segundo Crônica 20. Antes de Neemias, antes de Salmos. Segundo Crônica 20, versículo 3, e assim: Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Jerusalém, de Judá, vieram para buscar ao Senhor. Queridos, podem sentar, tá bom? Irmãos, para mim foi, está sendo e sempre será uma satisfação muito grande de retornar a esta casa. Esse dá para baixar um pouquinho, tá? Para mim, irmãos, uma satisfação grande, tá bom? De retornar a esta casa. Para mim, uma honra grande mesmo, tá bom? Que Deus abençoe o convite da nossa irmã pastora Neuza, pastor José Hilton, nosso irmão Samuel, os obreiros, por permitir eu retornar a este lugar, tá bom? Eu gosto muito dos irmãos aqui, temos uma grande comunhão, temos uma grande história também, com o nosso irmão pastor José Hilton, que é um dos melhores amigos meus, sofremos muito tempo junto. E Deus deu vitória para o servo do Senhor. A vitória dele é a minha vitória, o povo dele é meu povo, o Deus dele é o nosso Deus também. Que Deus abençoe cada irmão nesta noite, tá bom? Deus, ele já falou conosco, queridos. Ele já falou conosco e ele vai continuar falando conosco. Amém? Prepara o teu coração, prepara a tua alma. Deus não te trouxe aqui em vão, não. Deus te trouxe aqui, irmãos, para ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, antes da palavra, eu queria contar duas bênçãos grandes por esses dias. Às vezes eu saio do serviço, irmãos, direto para pregar a palavra de Deus. Às vezes não dá tempo nem de ir em casa, comer, as coisas todas. E Deus me deu 2 livramentos. Que livramento foi esse? O primeiro livramento, irmãos, eu moro numa descida, né? Uma descida que tem mais ou menos 100, 150 metros. E eu procurei, irmãos, o freio do veículo, o de mão já não funcionava. E eu procurei o freio do pé, e o carro, irmãos, não tinha freio nenhum. Eu já olhei já para longe, já para ver para ter noção se dava para descer ou não. Porque se não desse, eu ia fazer qualquer coisa, enfiava no poste, no muro. O importante é não machucar ninguém. Quando eu olhei assim, irmãos, o lado esquerdo estava cheio de carro. E o meu lado, irmãos, não tinha carro nenhum, irmãos. Eu moro na avenida principal. Não tinha carro nenhum. Fui para lá da Baixada. E Deus não permitiu, irmãos, ter nada comigo, para a glória de Deus. E eu também, depois de 2 dias, no outro dia já, isso foi na sexta, no sábado, eu saí do serviço também. Eu fui numa padaria, irmãos. Numa padaria comer um lanche, que às vezes coisa que eu gosto, não sei se os irmãos gostam, irmão. Eu gosto de um pudim gelado, sabe, irmão? Pudim de leite, aquele pudim assim que cai um negócio por cima. Eita. Bom, eu evito muito doce, mas em vez de quando eu sento assim, para comer um pudim e pizza, viu, irmão? Eita. E eu fui, irmãos, comer uma pizza na padaria, irmãos, eu comendo para voltar rápido para pregar na igreja. E comendo rápido, de repente eu senti que era uma pizza. Pensei que era uma pedra que estava na minha boca. E eu joguei para fora. Quando eu joguei para fora, irmãos, os irmãos não imaginam o que eu quase ingeri para dentro de mim. Quase, irmão, não faltou nada. Um prego, irmãos.
um prego também num palito de fósforo, eu deixei em casa. Deus não permitiu, irmãos, irmão, eu quase ingeri, irmãos, um prego para dentro de mim. Louvado, quando ia entrar, eu joguei para fora e Deus não permitiu. Louvado seja que isso, Deus a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livra, e também nos guarda. Então eu estou aqui para agradecer a Deus por esse grande livramento, viu, irmãos, esse grande livramento que Deus me deu. Eu peguei muita chuva esses dias, eu fiquei muito ruim, mas já estou hoje, eu amanheci muito bem, né? E esse convite veio hoje, agora de tarde, e para mim é uma satisfação de estar com os irmãos aqui, tá bom, irmãos? Eu vou ser bem breve. E quando eu entrei, a irmã, a pastora Nelza, falou, livro de Isaías 55, versículo 6, que vem dizendo para nós buscar o quê? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, é importante, em primeiro lugar, as pessoas que buscam a Deus, eles já tem que ter, louvado seja, ele tem que estar ciente do quê? Que a Bíblia diz para aqueles que buscam o Senhor, livro de Apocalipse 8, para aqueles que buscam o Senhor, as orações dos santos é levado pela mão do anjo, olha só, pela mão do anjo, é levado pela mão do anjo, e é colocado no altar de ouro, louvado, que está diante do trono de Deus. Então, em primeiro lugar, você fique sabendo se você orou em voz alta, voz baixa, orou em pensamento, orou até mesmo, só dá para ouvir o som do teu coração, que a sua oração está no altar de ouro, louvado, que está diante do trono de Deus. Mas é importante também saber, para aqueles que buscam o Senhor, muitas vezes você pode estar na posição de Daniel. Primeiro Daniel, irmãos, ele buscou o Senhor, mas em primeiro lugar veio o que? Veio as acusações. Para Daniel veio o que? Veio primeiro as acusações, depois veio o que? Veio a exaltação do Senhor. Então muitas vezes, para você que busca Deus, muitas vezes você pode ser acusado, você pode ser vendido, você pode ser caluniado. Mas o mesmo Deus de Daniel, louvado seja, é o nosso Deus. Eram 120 presidentes, 3 príncipes, a qual Daniel tinha um espírito excelente. Primeiro Daniel foi o quê? Foi acusado pelos seus companheiros, pelos seus amigos, louvado pelas aquelas pessoas. Muito bem. Depois ele foi o quê? Depois ele foi lançado nas covas dos leões. Mas só que ele tinha recebido, irmãos, quando você passa muitas vezes uma acusação, Deus sempre vai ter uma palavra profética para a tua vida. O rei Dário disse para Daniel: Daniel, olha, o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serve, ele te livrará da boca dos leões. Então, em primeiro lugar, para a gente poder resumir o máximo possível, muitas vezes a gente pode estar na posição de Daniel. Talvez você está na posição de Daniel, sendo acusado, sendo maltratado, sendo pisado, sendo até mesmo louvado, caluniado. Mas você tem que aguardar, muitas vezes, ser lançado muitas vezes a cova dos leões, e depois esperar a providência de Deus. Porque o mesmo Deus que falou para Daniel: Daniel, olha, você não temas. Mas por que, Deus? Porque desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas, Daniel, as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Não, Daniel caiu, irmãos. As mãos de Daniel e o joelho de Daniel tremia, e a Bíblia diz: certa mão me tocou e colocou-me em pé e disse: homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. E também para quem busca o Senhor, muitas vezes você pode estar na posição de apóstolo Paulo. Paulo e Silas, ele iam em certo lugar buscar ao Senhor, orar ao Senhor.
Uma mulher com espírito dividente, Paulo e Silas, ele orou e expulsou aquele demônio. Os magistrados todinhos se reuniram e uniram e açoitaram Paulo e Silas até mesmo na praça pública, acharam pouco, colocaram na prisão, louvado, porque eles iam buscar a Deus. Quer dizer, eles foram presos, eles foram acusados, eles foram até mesmo maltratados, eles foram chicoteados. Mas só que dentro da prisão, louvado seja o nome de Jesus, a Bíblia diz que Paulo e Silas, ele continuou buscando a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. E houve um tão grande terremoto que os alicerces do castelo se moveram-se e abriram o quê? Todas as portas. Ele foi buscar Deus, foi, mas foi açoitado na praça pública. Ele foi preso. Louvado seja, depois que ele foi açoitado, ele foi preso, veio o quê? Veio a libertação. E também veio a salvação de almas para a glória de Deus. Muitas vezes você vai estar buscando ao Senhor, e muitas coisas, as coisas podem virar de ponta cabeça. Na vida de Jó também, Jó, ele é uma pessoa que ele era empresário, uma pessoa muito, muito rica, um poder aquisitivo muito grande, mas só que Jó tinha um compromisso de madrugada. A Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada e oferecia um sacrifício segundo os números do seu filho, porque dizia Jó: pecaram os meus filhos contra Deus, ou blasfemaram em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ele fazia tudo isso, mas não deixou de passar por provações, não deixou de ter perca, não deixou até mesmo, louvado, de sua família ficar abalada, de Deus tomar até mesmo seus 10 filhos. Muitas vezes, irmão, você vai estar orando, louvado, tudo vai mudar. Às vezes a sua cabeça vai dar um nó, talvez a sua cabeça vai dar, até mesmo você vai ficar abalado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Jó chegou a dizer, olhou para a família, louvado, no pó e na cinza. Louvado seja o nome de Jesus. E ele disse: olha, tema eu perante uma grande multidão. O desprezo da família me apavora, de certo que eu vou me calar, mas eu não saio da porta. E Jó ainda, irmãos, no pó e na cinza, ainda atribuiu a Deus, dizendo: Deus, olha, eu pensei que tudo pode, Deus, e nenhum dos teus pensamentos, Deus, pode ser impedido. Bom, Deus não aguentou, irmão. Deus não aguenta uma pessoa se humilhando, orando, clamando, rasgando o coração, debaixo da potência. Tem coisa que o próprio Deus profetizou, o próprio Deus falou que ia fazer, mas viu a pessoa orando, falando: eu ia fazer, mas não vou fazer mais, e perdi as forças. Deus falou para Ezequiel que ia morrer, mas depois o Ezequias dobrou a cabeça para a parede e disse: se eu peço-te, eu tenho andado diante de ti em verdade, e fiz o que era reto aos teus olhos, Deus. E a Bíblia diz que chorou Ezequias muitíssimo. Bom, ali foi Deus que desenganou Ezequias, não foi a medicina. Foi o próprio Deus que usou Isaías para dizer: Ezequiel, você vai morrer, Ezequiel, você vai morrer. Mas só que Deus respeita, irmãos, a oração. Ele acrescenta vida, Ele acrescenta, louvado, misericórdia, Ele acrescenta compaixão, Ele acrescenta perdão, Ele acrescenta a bênção através da oração. Mas só a Bíblia diz: aonde tiver 2 ou 3, então a minha oração, só depois de 2 ou 3 que o Senhor vai ouvir? Não, a Bíblia diz que a oração feita por um, pode muito em seus efeitos. Então, louvado seja, muitas vezes você pode estar na posição de Paulo. Primeiro você pode estar numa prisão, mas depois você tem que entender que vai ter libertação, e também vai ter salvação. Na vida de Jó, ele começou a buscar a Deus, louvado, começou a perder tudo. Primeiro veio a provação, depois veio a aprovação, e depois disso tudo veio a restituição. Deus restituiu em dobro
em dobro tudo o que ele perdeu. Eu não sei o que você tem perdido. Eu não sei o que você tem perdido. Talvez uma coisa que você mais anelava. Talvez uma coisa que você mais amava. Talvez uma coisa que você mais admirava. E muitas vezes você perdeu. Isso te traz trauma. Isso te traz solidão. Isso te traz dor. Isso te traz revolta. Isso te traz resposta. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, debaixo do sangue de Cristo, que haverá restituição para a glória de Deus. O mesmo Deus que restituiu a vida de Jó e deu tudo para ele, então ele está aqui nesta noite. A palavra foi preferida nesta noite segundo os Crônicas. O próprio Deus disse: se eu cerrar os céus, se eu ordenar os gafanhotos que consomem toda a lavoura, louvado, mas só que aí o próprio Deus diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar e também orar, e também buscar a minha face, então eu virei dos céus, e eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Mas por quê? Porque eu escolhi, irmão. Não foi você que escolheu a Deus, não, irmão. Não foi você que escolheu a Deus. A Bíblia diz que não foi vós que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós e nomeei para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus primeiro criou o céu e a terra, todas as suas naturezas, para depois escolher você? Não, foi antes de céu e a terra. Livro de Efésios 1, versículo 4 diz que Deus nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, é nele. Então você é escolhido de Deus. Você já teve, louvado seja, entre milhares e milhões e bilhões de células dentro da sua mãe. Louvado, Deus separou, louvado, do seu pai, da sua mãe, fez ali no espírito de vida. Louvado seja o nome de Jesus, e te escolheu antes louvado de você sair da madre da sua mãe. Então, louvado seja, é importante entender, para aqueles que buscam ao Senhor, muitas das vezes as coisas, louvado, vai sair do normal. As coisas vão ficar muitas vezes ao contrário, mas é importante você perseverar. Provérbios 8, versículo 17 diz: eu amo os que me amam, e também que nas madrugadas me buscam, esses o acharão, e riquezas e honra estão comigo, diz o Senhor do céu. Deus ama quem ama Ele. Deus honra quem honra Ele. A Bíblia diz: os que me honram, eu honrarei. Se me deixar, eu deixo também. Se me desprezar, eu também desprezo. Se me negar, eu também nego. Então, você louvado, você não pode negar e desprezar e deixar de honrar a Deus, mas por nada dessa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Buscar-me-ei e me acharei. Quando? O quê? Quando me buscardes, irmãos, é de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. As portas estavam, principalmente você que está com a porta fechada, você que está desempregado. Irmão, você está desempregado, vai fazer a obra de Deus. Vai para a vigília, vai para a consagração, vai para os montes, vai fazer visita, busca a Deus. Por quê? Você buscando as coisas de Deus, Deus vai acrescentar. Porque a Bíblia diz, 6,37 diz: primeiro buscai o reino de Deus. Primeiro buscai o reino de Deus, louvado, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas você tem que priorizar o reino de Deus. Deus te deu um talento, não é para ficar emborcado. Deus te deu um talento, louvado seja, não só para você se intitular, é para você usar o talento que Deus te deu.
Se é de cantar, canta. Se é de pregar, prega. Se é de orar, ora. Se é de evangelizar, evangeliza. Se é ir para a praça, vai para a praça. Se é para ir para o monte, vai para o monte. Se é para fazer visita, vai fazer visita. Se é para o hospital, vai para o hospital. Se é entregar folheto, entrega folheto. Se é louvado, cultuar, cultua o Senhor. Prioriza o reino de Deus. E foi o que eu fiz. As portas estavam fechadas para mim. E eu comecei a buscar a Deus. Falei, Deus, vou fazer um propósito de 3 dias de jejum e oração. Fiquei 3 dias, irmãos, depois de ter feito a obra de Deus. Às vezes andava muitos sapatos, até furava. Andava aqui tudo, sem carro, sem bicicleta, sem nada, mas fazendo a obra de Deus. Me dá um carro para fazer a obra de Deus. Você já está a pé, já não está fazendo, imagina com o carro, irmão. Deus, me dá uma bênção, louvado, para fazer a obra. Não, você tem que fazer agora já. Deus, eu preciso casar para fazer a obra. Não, irmão. Louvado, vai fazendo, louvado seja o que Deus colocou nas tuas mãos. E aí no 3º dia eu abri a Bíblia. Saiu Apocalipse. Eu abri pela fé. Que diz assim: ao anjo de Filadélfia, que escreve isso, que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. As portas se abriu para mim. Irmão, as portas, irmão, se abriu para mim, irmão, se abriu para mim. E vai também abrir para você. Vai fazendo a obra de Deus, que as portas vão se abrir, irmão. Louva, descansa o teu coração, descansa a tua alma. Louvado seja o nome de Jesus, ao buscar ao Senhor. E Deus me honrou. Louvado seja o nome de Jesus. Josafá, ele fez uma aliança com Acabe. 3 alianças que Deus não tinha aprovado. Josafá, irmãos, quando começa, segundo os Crônicas 20, Josafá, ele já começa abalado, porque ele tinha escapado da morte. O povo de Ramote e Gileade tinha feito um decreto que era para matar somente o rei de Israel, que era Acabe. Mas louvado, Acabe já tinha se reunido no meio do povo, tirou as roupas de rei, se misturou. O povo foi para matar Josafá, e disse que ele começou a clamar a Deus. Ele começou a pedir misericórdia. Deus poupou a vida até mesmo, louvado, de Josafá. Porque lá atrás já tinha uma profecia através do profeta Mica. Se ele fosse para a batalha contra Ramote e Gileade, ele ia perder a vida. E ele já tinha consultado 400 profetas, mas 450 profetas de Azélia, já tinha 850 profetas. E agora Acabe e Josafá, eles se reúnem. Não tem mais alguém que possa não consultar? Diz, tem Mica, filho de Irã, da cidade próxima. Chamaram o profeta de Deus. Quando o profeta chegou na cidade, falou assim: Acabe, se você for para a batalha, louvado, você vai perder a vida. Aí Acabe disse para José: está falando? Eu não falei para você que ele não fala coisas boas em mim, a não ser só coisas más? Nós vamos para a batalha e vamos vencer. Acabe foi para a batalha, irmãos. A Bíblia diz que um dos soldados, por acaso, jogou uma espada no meio do povo e bateu na cabeça de Acabe. E ele veio a falecer. Josafá, ele ficou abalado. Foram matar. Josafá pediu misericórdia. Deus poupou. Agora Josafá abalado, Josafá temendo, ele recebe a notícia. Louvado, uma notícia é que o povo de Moabe, louvado de Amon, vinha contra eles uma grande multidão. Irmão, o crente está... Irmão, muitas das vezes a gente pregamos muita bênção, vitória, e Deus dá mesmo, Deus exalta mesmo, Deus abençoa mesmo. Mas tem que preparar os cristãos para o dia, não só dia bom, mas também os dias maus. É você saber que nos dias maus Deus não vai te desamparar. É saber que nos dias maus Deus não vai virar as costas para você. É saber que no dia mau você precisa revestir de toda a armadura de Deus, com o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, calçado com os pés da preparação do evangelho da paz,
orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança. Tem que ter uma perseverança, irmãos. Louvado, não podemos desistir. Tem que ter uma perseverança. Mesmo fraco, persevera. Mesmo triste, persevera. Mesmo angustiado, persevera. Mesmo ferido, persevera. Mesmo não sentindo nada, persevera. Louvado seja, vai perseverando. Louvado seja o nome de Jesus. E aí ele recebeu essa profecia. A Bíblia diz, irmãos, quando ele recebeu, louvado, essa profecia que vinha contra ele, uma grande multidão, um grande problema da Síria, os povos que se reuniram tudo para destruir. Então Josafá, primeiro ele temeu, né? Ele temeu com, louvado seja, ele ficou aterrorizado, até montar, louvado, ele ficou muito abalado, ele temeu muito, mas ele não ficou temendo não, irmãos. Ele não ficou aterrorizado, ele não ficou dizendo, não. A Bíblia diz que ele, louvado, foi o quê? Foi buscar ao Senhor. Porque o Senhor tem solução. Porque o Senhor tem vitória. Porque o Senhor tem escape. Porque o Senhor, louvado seja o nome de Jesus, tem vitória para o povo dele. Louvado, quando veio esta multidão, ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. E em seguida, ele apregoou, irmão. Ele apregoou jejum. Porque o jejum e oração pode muito. O que? Pode muito em seus efeitos. E a Bíblia diz, irmãos, que ele, Josafá, louvado, ele se colocou em pé. Quer dizer, um posicionamento. O problema está grande? Está. Louvado, está vindo uma grande multidão, o povo de Amon, de Moab, está. Louvado, mas acima de tudo, louvado, eu vou ficar em pé. Quer dizer, posicionamento. Louvados, por isso que Jó 22, versículo 28 diz assim, determinando tu ou projetando tu alguma coisa, sede-a firme, e a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Louvado seja. Agora Josafá, a Bíblia diz que ele se posicionou. Depois ele diz, e aí ele faz oração: Deus, o Senhor é o dominador sobre todos os reinos da terra. Louvado seja o nome de Jesus. E do reis da terra. E na tua mão, ele diz assim: olha Deus, olha, na tua mão, aleluia, na tua mão há força e há poder. E ninguém, Deus, pode te resistir. Irmão, a guerra acontecendo e o camarada orando, irmãos, é o segredo. As coisas podem estar de ponta cabeça. O importante é você estar orando, irmão. Ele podia mandar o povo preparar todos os exércitos, ficar treinando, preparar todos os equipamentos de guerra. Não, eles foram para a oração. Louvado, porque eles não confiavam no seu próprio poder. Eles não se sentiam autossuficientes. Eles atribuíam toda a glória, honra, mérito, louvor, adoração ao nosso Deus. Deus, na tua mão, Deus, olha, há poder. E ninguém, Deus, ninguém pode te resistir. E a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados que não possa escutar. Porventura o nosso Deus lançasse fora os moradores desta terra. E o 9, se algum mal, aí ele veio, irmão, olha Deus, se algum mal, né? Olha só que oração linda, irmão. Se algum mal sobrevier, espada, se vir peste, se vir fome, olha, acima de tudo, nós apresentaremos, louvado, nós apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome, aleluia, olha Josafá fala, o teu nome, Deus, o teu nome está nesta casa. Irmão, é um nome que está acima de todo nome. Louvado seja, todo joelho se dobrará perante o que? Esse nome. E Deus deu um nome que está acima de todo nome. E aí ele diz,
Louvado seja o nome de Jesus. Pode vir o que vier, pode vir espada, pode vir louvado seja fome, louvado seja, nós clamaremos a Ti na nossa angústia. Irmãos, eles iam clamar, não era na hora da felicidade, com todo um aparato de guerra, não. Deus, nós estamos clamando é na angústia. Nós estamos clamando é na tristeza. Louvado seja, a Bíblia diz, irmãos, que Judá se ajuntou. Sabe que a oração deles no quarto diz que ele se ajuntou, irmão, e eles começou a pedir, era mais que misericórdia, era mais que ajuda. As orações deles, irmãos, era tão desesperado, eles estavam tão angustiados que eles estavam pedindo socorro para Deus. Quanto de nós, no fundo, pede para Deus um socorro? Louvado, pede uma providência, pede um alívio, pede uma resposta, pede uma bênção. Louvados, pede uma providência, e muitas das vezes, Deus não responde. E muitas vezes as coisas não é como a gente quer. E muitas vezes as coisas, até mesmo, louvado seja Deus, não fala conosco. E muitas vezes se sentimos angustiados, igual Josafá estava. Deus, nós estamos clamando, mas Deus, nós vamos confessar que nós estamos angustiados. Viu, Deus, nós estamos angustiados. Louvado seja o nome de Jesus. Mas só que ele já tinha colocado em pé. Ele já foi para o jejum, já foi para a oração, já falou para Deus: Deus, olha, na tua mão a força e a poder. Ninguém, Deus, ninguém pode te resistir, ninguém. Mas nós estamos aqui na angústia. 50:15 diz, Salmo diz: invoca-me no dia da angústia, e o Senhor nos ouvirá e também nos livrará. Paulo, ele era apóstolo de Cristo. Louvado seja, ele estava buscando a Deus angustiado e muito aflito. Mas no meio da angústia, no meio da aflição, e a Bíblia diz que Paulo, irmãos, ele teve tristeza por tristeza dentro dele, tristeza por tristeza. Quando ele foi visitar o seu amigo companheiro Epafrodito, ele teve muita tristeza. Então Paulo, ele sentia muita tristeza. Ele fez uma campanha essa de 3 dias, porque ele foi arrebatado, irmão, ao paraíso, ao terceiro céu. E ele, a Bíblia diz, não fala que ele viu Deus, não, ele ouviu a Deus, palavras inefáveis que ao homem não era lícito referir. Ele 3 vezes ele orou ao Senhor para que afastasse dele aquele mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo, que humilhava Paulo, que tirava, louvado, deixava Paulo angustiado. Mas Jesus, irmãos, apareceu para Paulo, louvado seja, e diz: Paulo, Paulo, a minha graça, Paulo, ela te basta, Paulo. Quando Paulo, irmãos, ouviu esta oração, quando ouviu, louvado seja, fez essa oração e ouviu a voz de Deus, ele mudou totalmente a oração e começou a sentir alegria na tristeza e na tribulação. Paulo mesmo diz: olha, pelo que eu sinto prazer agora, Deus, eu sentindo prazer, eu estou sentindo alegria. Mas é nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, Deus, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Porque quando estou fraco, então sou forte, diz a palavra de Deus. É na angústia, irmão. Está cheio de Espírito Santo, busca a Deus mesmo. Mas se estiver triste, continua buscando a Deus mesmo. Talvez você está aqui nesta noite, o seu semblante está feliz, já cumprimentou cumprimentou, já sorriu. Mas você sabe que você tem uma alma, você tem um coração, você tem um espírito que muitas vezes está ferido, está machucado, está triste, está batido, está cabisbaixo. Louvado seja, e muitas vezes a sua alegria é quando está na casa de Deus, porque sempre tem uma palavra de conforto, de carinho, de amor, de compaixão.
Mas você sabe, quando você sair daqui, quando inclinar sua cabeça no travesseiro, muitas vezes você chora, muitas vezes você coloca a mão no peito, muitas vezes você pede socorro para Deus, pede misericórdia para Deus, pede compaixão de Deus. Deus, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória, eu preciso de uma solução, eu preciso de algo novo, eu preciso de uma renovação. Já não tenho alegria da salvação, já não tenho prazer mais nada dessa vida, mas o mesmo Deus de Paulo está aqui para dizer para mim, para você e para nós: a minha graça, Paulo, a minha graça, Paulo, ela te basta. A minha graça te basta no nome de Jesus. A graça de Deus basta na tua vida. Louvado, sinta o Espírito Santo consolando o teu coração, consolando a tua alma, consolando o teu espírito. Sinta Deus limpando a sua mente, sinta Deus limpando as suas vestes, sinta Deus aliviando. Louvado seja o nome de essa aprovação no nome de Jesus. E aí veio a profecia. Então veio, aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre a congregação, sobre Jaziel. Louvado seja o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é um Deus que fala com o povo dele. A Bíblia diz, irmãos, que de maneira nenhuma ele vos lançará fora. Irmão, é a palavra de Deus que diz: é vinde a mim, é todos. Não, é todos vós que está cansado. Talvez você está cansado, ou oprimido, talvez você está oprimido, e sobrecarregado, talvez você está sobrecarregado. Aí, mas Jesus deixa uma profecia para você, ó: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontra aí descanso, irmão. Descansa o teu coração. Deus te trouxe aqui nesta noite para você descansar. Talvez você está cansado e oprimido, mas descansa o teu coração, viu? Descansa a tua alma, descansa o teu espírito, viu, Samuel? Descansa o teu coração, viu? Descansa a sua alma, descansa o seu espírito. Jesus te abraça nesta noite e te diz: olha, não temas, que eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que vergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti tornam-se nada. E os que contenderem contigo perecerão. Descansa o teu coração. E disse: dai ouvido, ó Judá. Ó, irmão, o Espírito Santo. Dai ouvido ao Judá e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Aleluia. Não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão. Você não se assusta. Louvado, mas vem contra ti. Você está pedindo socorro, não se assusta. Você se levantou, não se assusta. Você já foi para o jejum e oração, não se assusta. Você já não atribuiu para Deus, louvado diante dele, que o Senhor, ele é terrível. Louvado seja, não temais, e não vos assustei por causa desta grande multidão. Esta peleja, esta guerra, esta batalha, Josafá, não é tua. Não é tua. Louvado, porque agora eu entrei na batalha. Eu entrei na peleja. Eu tomei a frente. Louvado, eu estou no controle de todas as coisas. Louvado seja a minha mão. Louvado seja, disse que minha mão, louvado seja a força e a poder. E a minha mão já está sobre vocês. A guerra dos 6 dias que teve Israel, fizeram uma entrevista com um dos capitães lá, o general da Síria, porque 6 países se recuaram, 7 países se recuaram quando foi destruir Israel. E eles queriam a explicação. Falaram: não, as pessoas tudo filmando, vocês recuaram de um país só, vocês abandonaram os tanques de guerra, vocês até mesmo recuaram.
A gente quer uma resposta. O mundo precisa, irmão. Isso é uma entrevista, está lá, os irmãos podem acompanhar. Nós queremos uma resposta. Eles disseram assim: olha, irmão, o pessoal da Arábia, da Babilônia, da Síria, louvado aqueles países, os muçulmanos, tudo para destruir. Eles queriam varrer 7 países contra um. Eles disseram: quando nós olhamos para Israel, quando nós foi destruir, nós vimos milhares e milhares de soldados brancos, nós se espantemos. Era milhares e milhares de soldados brancos, nós ficamos assustados. O problema maior não era aqueles soldados brancos. Eles disseram assim: nós avistamos e contemplando que atrás desses soldados todos tinha uma mão levantada. Uma mão levantada, e nós se assustemos e nós abandonamos tudo, porque nós sabia que ia ser destruído. E essa mão está aqui nesta noite para segurar a sua. Não é a sua mão que está segurada nas mãos de Deus, mas é a mão de Deus que está segurada na tua, porque das garras do diabo Deus já te tirou, mas das mãos poderosas ninguém te tira, irmão. Aleluia. Eles avistaram a mão levantada e teve que recuar. Não temais, louvado, esta peleja não é vossa, senão de Deus. E também não, nesta peleja não tereis que pelejar, parai. Muitas vezes você tem que parar, irmão. Talvez você anda muito ansioso, louvado seja, anda muito, com muita perspectiva. Acalma, para um pouco, descansa o teu coração. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do nosso Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e não vos assusteis amanhã. Aí a profecia, irmão, aqui é o Espírito Santo dizendo assim: ó, amanhã vocês podem sair para a batalha, para a peleja, para a guerra, porque o Senhor será convosco. Irmão, quando Deus fala, irmãos, que Deus vai ser conosco, pode se arrebentar tudo, pode quebrar tudo, muda a gente, desaparece gente, transporta a gente. Louvado seja, Deus, ele cumpre. Louvado seja o nome de Jesus. Amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor, ele será convosco. O Senhor será convosco. Então Deus te trouxe aqui nesta noite para você não temer e não se assustar. Louvado, só se posiciona. Louvado, só não desistir, só não jogar tudo para o alto. Então Josafá prostrou com o rosto em terra. Irmão, você não pode deixar, louvado, o seu rosto ficar em cima. Não, ele tem que ficar embaixo, louvado, prostrado diante dos pés de Jesus. Porque os que se humilham será exaltado pelo Senhor. Louvado seja. Então Josafá prostrou com o rosto em terra. E todos os Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor e começaram o quê? Adorar ao Senhor. Louvado, as coisas estavam de ponta cabeça, estava. Louvado seja, mas eles não deixavam o quê? De adorar a Deus. Irmãos, louvado, por maior que seja a sua situação, a sua dor, o seu trauma, a sua solidão, o seu desespero, louvado seja você não pode deixar de congregar, você não pode deixar de orar, você não pode deixar de estar na igreja, você não pode parar de buscar a Deus. Porque o inimigo muitas vezes quer que você fique em casa mesmo, achando: eu não posso, não sou, não nada, Deus não é comigo, Deus me abandonou, Deus não ouve minha oração. Aí vem o trauma, vem solidão, vem tristeza, vem desespero, tudo, e de repente você está fraco na fé. Mas você está na casa de Deus, você vai ser igual Davi. Davi, para sentir a presença, ele não precisava nem estar na casa, irmão. Só de ele ouvir, logo de igreja, ele já se alegrava. Está errado você se alegrar logo com o seu time de futebol, se alegrar muito, e na presença de Deus não se alegrar. Sim, irmão, você está fora da posição.
A igreja pedindo misericórdia, clamando tudo, e você em casa na novela. Aí você quer presença de Deus, aí você quer vitória de Deus, aí você quer providência de Deus, aí você quer que Deus acrescenta até mesmo a bênção louvada na sua vida, e muitas vezes não se posiciona, irmãos. Não deixa jogo, não deixa novela, não deixa computador, não deixa celular te segurar em casa. Louvado seja o nome de Jesus, as coisas acontecendo aqui, e o diabo até mesmo louvado seja, igual Davi. Davi deixou o povo na guerra e foi ficar no palácio olhando para a direita e para a esquerda. Tombou, irmão, acabou o homem. Irmão, os dias é mau, os dias é de treva. É para nós buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou abatido, eu estou uma dor no espírito, uma dor na alma. Muitas vezes você despreza a palavra, despreza o culto, despreza a oração, despreza o monte, despreza a visita, despreza tudo a igreja, que é presença. Não tem presença de Deus não, irmãos. Tem que se humilhar, tem que clamar a Deus, tem que chorar, e vai orando, que seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quando Deus te pegar mesmo, você vai saltar. Você vai bater palma, você vai glorificar Deus, você vai querer marchar, você vai querer bater palma, você vai querer abraçar o irmão do culto. Vai terminar o culto, você não quer nem ir para casa, igual Davi. Davi não queria nem ir para casa, ele mesmo disse: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo. Davi tinha perdido a alegria da salvação. Irmão, Davi ele perdeu a alegria da salvação. Ele pulava, rodava, sapateava, glorificava a Deus, até a esposa se escandalizava. Louvado seja, ele tinha perdido a alegria da salvação. Ele me deu, Deus, torne a dar-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E Deus deu a alegria da salvação. Talvez você está aqui nesta noite triste, mas receba a alegria da salvação. Receba a alegria de servir a Deus. Receba a alegria da restituição. Receba a alegria da renovação. Receba a alegria louvado seja o nome de Jesus. Receba a alegria nesta noite. É o que diz aqui em 2 Crônicas 20, versículo 5. Pela manhã se levantaram ao deserto. No deserto eles se levantaram. Aleluia. E pôs-se a Josafá. E a Bíblia diz: ouve, ó moradores de Jerusalém, crê no Senhor teu Deus, e estará seguro. E que mais, Deus? Crê nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra do Senhor. Quem crê na palavra diz amém, Jesus. Crê na palavra. Aonde você congrega, crê na palavra do irmãozinho que sobe até mesmo no púlpito e lê só o Salmo 23. Lê um versículo só, toma posse. Meu pastor não tem muita sabedoria não, mas toma posse. Mas o irmão não sabe pregar de não. E quem é que sabe pregar direito, irmão? Aqui vai vir o maior pregador. O maior pregador, irmão, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado está no céu, diante à direita de Deus. O maior pregador é Jesus de Nazaré, e nós dependemos dele. Quem crê na vitória diz amém, Jesus. Bem, meu senhor pastor, posso fazer uma oração?